Boa noite, gente, tudo bem? O tema da aula de hoje é sobre licor. O nosso grupo é composto pelo Hudson, por mim, Milena, pela Jordana e pela Ali. Bom, nessa aula nós iremos falar um pouco sobre a história do licor, os ingredientes utilizados, os métodos de produção e a composição química. Bom, iniciando, a história do licor, ela tem várias versões. As versões principais que a gente encontrou foi, primeiramente, a da mulher. Essa mulher, ela era muito apaixonada por um rapaz e não era correspondida. Então, na intenção de deixar ele apaixonado por ela fez uma porção mágica. Ela fez uma bebida alcoólica que levava ervas finas. Então, chamaram de licor. A outra versão é do alquimista, um alquimista catalão, que ele estava muito cansado de caminhar as montanhas, ele estava exausto. Então ele parou em uma espécie de templo. E ali foi entregue para ele provar, se deliciar de uma bebida alcoólica que continha 27 ervas. Também foi chamada de licor. E a última versão é que no Brasil, as mucamas, elas faziam essa bebida alcoólica que também levava ervas, levava frutas. Elas tomavam assim após uma refeição, para fazer digestão. Então também foi chamada de licor. Mas é como eu falei, existem várias versões. Então a gente não consegue dizer com exatidão qual que é a versão original, verdadeira, de quando foi criado o licor. Mas é mais ou menos isso. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre o nosso produto, que é um licor de nome Reglow, do campo para o seu copo. Ele é composto por cachaça, açúcar. Nesse caso a gente usou a siriguela e a canela, para saborizar o licor, mas a gente pode usar outros tipos de frutas também. Então, eu vou falar um pouquinho sobre os ingredientes desse nosso licor Reglow. A siriguela, ela fortalece o sistema imunológico, ela combate as células cancerígenas, ela previne o reumatismo, controla o colesterol e é rica em oxidantes. E tem outros benefícios também. Os benefícios da canela, ela controla o diabetes, reduz infecções nas vias respiratórias, é antifúngica e anestésica, ajuda a emagrecer e diminui o cansaço. Benefícios da cachaça. A cachaça, ela dilata os vasos sanguíneos, é um anticoagulante, previne contra o AVC e a trombose, é um antioxidante, principalmente se misturado a frutas, ajuda no combate à depressão e ansiedade e ajuda a prevenir cânceres. Benefícios do açúcar. Responsável por fornecer glicose para o corpo, componente importante para o funcionamento do cérebro, da retina e dos rins. A glicose ainda auxilia na proliferação das bifidobactérias e dos lactobacilos SP. Vou falar agora sobre os métodos de produção. Temos a fermentação e a maceração. O método de fermentação é um processo biológico, no qual açúcares como a glicose, frutose e sacarose são convertidos em energia celular. Para isso, é utilizar a levedura chachadomista esterilizada, com a produção de etanol e dióxido de carbono como resíduos metabólicos. Por outro lado, o método de maceração. Maceração é uma operação física, que consiste em tirar ou extrair do corpo certas substâncias que são consideradas substâncias ativas. Esses princípios ativos podem ser posteriormente utilizados com certas finalidades, quer farmacológicas, quer químicas. Falando um pouquinho agora sobre os princípios ativos dos ingredientes que foram usados no nosso licor, Então, eu vou começar a falar um pouquinho da canela. Ela tem como substâncias componentes o eugenol, safrol, o ácido cinânico e taninos. E o principal princípio ativo da canela é o cinamaldeído. A gente pode ver aqui no slide aqui a sua fórmula estrutural. Falando agora da siriguela, nós vamos ter como substâncias que a compõem os lipídios, fibras, minerais como cálcio, fósforo, ferro, vitamina B1, B2, B3, vitamina C e caroteno. A substância mais presente nas frutas é a frutose, de fórmula molecular C6H12O6, como vocês podem ver aqui no slide, a fórmula estrutural da frutose. A cachaça, além da água e do etanol,
estão presentes álcoois, aldehídes, cetonas, ésteres, ácidos carboxílicos, compostos de enxofre e outras substâncias. Aí está a fórmula molecular e estrutural, né, da cachaça. Agora vou mostrar para vocês aqui nesse slide a fórmula isomérica da glicose, da frutose, né? Elas têm a mesma fórmula molecular, mas ela muda estruturalmente, como vocês podem ver no slide. Bom, gente, então essa foi a nossa aula, foi uma pequena aula para vocês terem uma noção, mais ou menos, de como que é feita a produção de um licor, né? E lembrando que se você for fazer um licor em casa, é muito importante vocês preferirem utilizar a garrafa de vidro e, de preferência, escura, porque assim a fermentação vai ocorrer mais fácil e não vai demorar tanto. E o tempo de fermentação ele pode variar um pouquinho dependendo das frutas que você utilizar. Esse produto que foi utilizado, né, o Red Low, ele ficou em fermentação por um tempo mais ou menos de 2 a 3 meses para ser realizado esse trabalho. Então, aí pode variar. Tem gente que coloca a fermentação, né, cria o licor e deixa fermentando por anos. E quando você vai degustar, gente, é maravilhoso, é muito bom mesmo. E assim, tem licor de tudo quanto é fruta, jabuticaba, laranja, manga, com várias junções. Então fica a critério de vocês, o que vocês vão utilizar da melhor forma, com as melhores frutas que vocês preferirem, tá? Então essa foi a aula de hoje. Muito obrigada e boa noite.